Olá, galerinha do nono ano! Vamos começar mais uma aula de Química. Hoje eu irei fazer a correção das páginas 32 e 33. Após, iremos fazer algumas resoluções de algumas questões para a gente praticar o conteúdo, certo? Vamos começar? Primeira página que eu deixei para vocês foi a página 32. O que diz a primeira questão? A matéria pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos principais: sólido, líquido e gasoso. Esses estados sofrem constantes modificações em nosso cotidiano, como a evaporação da água, o derretimento da neve e a precipitação da chuva. Quais fatores são capazes de alterar o estado físico de uma substância? E aí, quais são os fatores que podem alterar o estado físico de uma substância? Os fatores, vamos escrever assim: os fatores que podem alterar o estado físico de uma substância, os fatores são a pressão, que a gente vimos isso na aula passada, a pressão e a temperatura. São os 2 fatores que podem alterar o estado físico de qualquer substância, certo? Vamos fazer a segunda. Toda substância apresenta propriedades físicas constantes, que podem ser medidas por meio de instrumentos específicos. Para determinar, por exemplo, o ponto de fusão de uma substância, é necessário colocá-la em aquecimento e utilizar o termômetro para monitorar a temperatura. Pergunta-se: o que é ponto de fusão de uma substância? A gente vimos isso bastante na aula passada também. O que é o ponto de fusão de uma substância? Vamos lá fazer? O ponto de fusão essa aqui é a segunda questão, é a temperatura, o ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa, lembra do termômetro que eu fiz a aula passada, passa do estado sólido para o estado líquido, certo? Essa é a definição de ponto de fusão. É a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, certo? Primeira e segunda questão feita. Terceira questão. A terceira questão, ela diz o seguinte. Terceira questão. Escreva a mudança de estado que está ocorrendo das seguintes situações. Item A. A calçada secou após a chuva. O que é que está acontecendo? É uma evaporação. Coloca aí, ó, evaporação. Item B. O gelo de seu refrigerante derreteu. O que aconteceu? Aconteceu uma fusão. Muito bem. Item C. A garrafa de álcool ficou aberta e secou. E aí o que aconteceu? O álcool evaporou. Aconteceu uma evaporação. Essa foi o item C. O item D. O refrigerante guardado no congelador congelou. O que aconteceu? Uma solidificação do refrigerante. Uma solidificação. O item E. A chaleira foi esquecida no fogo e a água que estava nela secou. O que aconteceu? Ela entrou em ebulição e assim secou. Ebulição. Ok? Quarta questão.
O ciclo da água só é possível porque a água da chuva percorreu um longo caminho e finalmente retorna à atmosfera, formando as nuvens. Quais as mudanças de estado sofridas por esse líquido em seu ciclo? E além disso, você vai explicar. Além de colocar a respostinha, você vai explicar a sua resposta, porque você colocou ela. A água ela vai sofrer uma evaporação quando é aquecida pelo sol. A condensação quando resfria e retorna à forma líquida. Nas nuvens, ela pode formar cristais de gelo, no caso, sofrer uma solidificação, que derretem quando passam por camada mais aquecida na atmosfera, fazendo assim uma fusão. Vamos escrever tudo isso? A questão 4, eu vou escrever aqui no quadro. Quarta questão. Quarta questão. A água, façam direitinho no material de vocês, certo? A água, ela sofre evaporação. Evaporação. Quando é aquecida, pelo sol. Pelo sol. A condensação, quando é que ela vai acontecer? A condensação, quando resfria e retorna à forma líquida. A forma líquida. Certo? Nas nuvens, ela ainda vai acontecer outra coisa. Nas nuvens, ela pode formar cristais de gelo, sofrendo uma solidificação, certo? Que derretem quando passa por camadas mais aquecidas na atmosfera, formando assim a fusão, certo? Próxima questão. Já tinha que apagar logo. Estiver indo rápido, pausa o vídeo um pouquinho para fazer a correção direitinho no livro de vocês, certo? Para ficar o livro todo respondido. Próxima questão, questão 5. Em uma panela de pressão, os alimentos são preparados mais rapidamente do que em uma panela aberta. Como se explica tal fato? Como é que você pode explicar isso? Por que na panela de pressão os alimentos são preparados mais rápido? Por que será? Quinta questão. Olha bem aqui. Quinta questão. Os alimentos são preparados mais rapidamente em uma panela de pressão em razão de a pressão dentro dela ser muito, a pressão ser muito maior. O que faz com que a água entre em ebulição. No caso, a panela de pressão fechada, ela vai entrar em ebulição acima de 100 graus. Bem acima. Ok? Vamos agora para a sexta questão. Sexta questão. Em shows é muito usado o gelo seco, que é o dióxido de carbono, no estado sólido.
Quando colocado em água, o gelo seco sublima-se, produzindo a fumaça, usada no espetáculo. Pesquise o que é sublimação e depois responda o que é essa fumaça. Você vai pesquisar aí e colocar a sua resposta, certo? 7ª questão. Uma pessoa está cozinhando arroz em uma panela aberta e com fogo baixo. Quando a água começa a ferver, ela resolve acelerar o cozimento e aumenta a chama ao máximo. Dessa maneira, conseguirá cozinhar o arroz mais depressa? Justifique. Não vai ser feito mais depressa porque ela fez isso. Por que não? Vamos justificar a 7ª questão. A 6, vocês pesquisem e escrevam a resposta de vocês. A 7 você vai colocar não. Por que não? Pois uma das características dos diferentes pontos de ebulição, difusão ou de solidificação, é que no momento em que a temperatura de mudança de estado é atingida, mantém-se invariável. Está aí a justificativa. Invariável, ok? Façam aí direitinho a 7ª questão. Pausa o vídeo, se não dá tempo de copiar, e resolvam no material de vocês. Certo? Essa foi a correção da atividade da aula passada, ok? Vamos começar hoje a resolver mais questões referente à aula passada, certo? Falando de ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Utilizando o termômetro. Vamos lá. Essa questão eu quero resolver com vocês, certo? Que ainda é utilizando o termômetro, como a gente resolvemos uma aula passada e eu deixei para vocês terminarem. Espero que tenham terminado direitinho a questão que eu deixei a aula passada. Mas vamos responder essa. As fases de agregação para as substâncias abaixo, quando exposta a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Tia, que substância é essa? Vou colocar aqui, ó. O mercúrio, a amônia, o benzeno e o naftaleno. Está aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Em qual estado eles irão estar? Se é sólido, líquido, gasoso ou líquido. A qual temperatura? A 30 graus Celsius. Em qual estado aquelas substâncias irão estar? A 30 graus Celsius. Sólido, líquido, gasoso e líquido. Ou líquido, sólido, líquido e gasoso? Ou uma dessas alternativas? Vamos ver? Vamos responder utilizando o termômetro, certo? Vamos lá. O mercúrio a 30 graus Celsius, certo? 30 graus Celsius. Eu vou fazer aqui um termômetro, identificando o ponto de fusão. Ponto de fusão a menos 38,87. E o ponto de ebulição, 356,9.
Eu expliquei na aula passada que abaixo do ponto de fusão eu tenho os sólidos. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição eu tenho os líquidos. Líquido. E acima do ponto de ebulição eu tenho gás. A temperatura lá da questão é 30 graus Celsius. A 30 graus Celsius, o mercúrio, que é a primeira substância, ele será o quê? A 30 graus Celsius. Tia, 30 graus Celsius é um número positivo, sim. O ponto de ebulição é um ponto positivo. Então, gente, a 30 graus Celsius, ele vai estar acima do ponto de ebulição ou abaixo do ponto de ebulição. Se for abaixo do ponto de ebulição, ou ele vai ser líquido ou ele vai ser sólido lá embaixo. No caso, o 30 está positivo. Será que ele vai ser 356,9? Ele vai estar aqui nesse líquido ou ele vai estar lá em cima? É o que vocês acham? Ele vai estar mais próximo do zero. Não é? Eu tenho 356,9. Ainda tem vários números aí para chegar no 30. Mas ele vai passar do negativo? Não vai, porque o 30 é positivo. Então, ele vai estar acima do ponto de fusão e abaixo do ponto de ebulição. Então, esse mercúrio ele vai ser uma substância líquida. Então, você já sabe que o mercúrio ele vai ser líquido. Qual é o próximo? Agora, deixa eu só ver aqui se dá para a gente cortar algum. O primeiro é líquido. Então, ou é a B ou é a C. A gente precisa saber o segundo, se é sólido ou gasoso. Aí o resto a gente já sabe. Vamos ver a amônia. A amônia, vou desenhar aqui o termômetro da amônia. O ponto de fusão dela é menos 77,7. E o ponto de ebulição é menos 33,4. A 30 graus Celsius, essa amônia será o quê? Vamos lá, eu sei que aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é gasoso. A 30 graus Celsius, ela vai estar o quê? A 30 graus Celsius, ela vai estar acima do zero ou abaixo do zero? A amônia. A 30 graus Celsius, ela vai estar lá em cima, gente. Olha aqui o negativo, os positivos estão lá em cima. Se estão lá em cima, ela vai ser o quê? Gasosa, vai ser um gás, a amônia. Então, já sabemos que a amônia, ela será gasosa, será um gás. Será que dá para matar a questão? Vamos lá ver. Olha aí, ó. Então, vai ser a alternativa correta? É a alternativa C. Certo? Líquido, gasoso, líquido e sólido. Em casa, faça o gráficozinho para ver, para mostrar que a outra substância é líquida e a última é sólida. Certo? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Faça as correções corretas. Resolvam mais questões envolvendo termômetro. Certo? Fique com Deus e até a próxima aula.